Agradeço ao relator. Com a palavra, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, pelo tempo que lhe convier. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, senhores e senhoras deputados que não são membros, que estão aqui assistindo, senhoras e senhores, agradeço a possibilidade de me receberem aqui hoje, como eu já havia proposto na quinta-feira passada, de aqui vir espontaneamente, se porventura houvesse qualquer fato a esclarecer, e eu vim aqui hoje para fazê-lo. E o fato de eu estar aqui hoje para fazê-lo não impede que eu venha quantas vezes for necessário para esclarecer quantas vezes forem citações ou dúvidas que se tenham acerca da minha posição, dos meus atos, do meu mandato. Não se preocupem que eu não vim aqui buscar qualquer aplauso ou situação de desagravo. Eu vim em respeito à Comissão Parlamentar de Inquérito, em respeito ao processo investigativo da maior corrupção que aconteceu nesse país, estar aqui à disposição. Então eu não vim aqui em busca de nenhum aplauso, eu vim em busca de esclarecer os fatos e virei quantas vezes for necessário, da minha parte, para tentar esclarecer, me oferecendo espontaneamente, ou quantas vezes a comissão entender que eu deva me explicar, sem necessidade de qualquer tipo de requerimento. É só pedir que eu estou aqui no mesmo momento para esclarecer qualquer fato. Gostaria de tentar estabelecer algumas metodologias. Eu quero me ater basicamente ao teor da petição, porém quero relembrar alguns fatos e tecer alguns comentários de natureza política. Todos sabem que durante o período que eu fui candidato a presidente da Câmara, no início de janeiro, aconteceram dois fatos que foram de domínio público. Um deles, o vazamento do tal depoimento do policial, que eu vou atacar no seu detalhe aqui, senhor Jaime Alves, em que falava supostamente de que teria entregue recursos a 3 pessoas com prerrogativa de foro. Citava o hoje ex-deputado Luiz Argolo, onde ele dizia que teria entregue determinada importância num hotel no Rio de Janeiro, que teria entregue recursos a uma casa que ele dizia-se inicialmente que era o condomínio Nova Ipanema, e dava a descrição que quando ingressava no condomínio, virava à esquerda e até o fim da rua virava à direita, e quase ao fim ele virava à direita, era uma casa amarela à sua esquerda. E falava do senador Antônio Anastasia, dando a descrição do imóvel que ele teria sido entregue. E sendo confrontado com fotos, teria supostamente reconhecido, obviamente não teria me reconhecido, não dizia que teria sido a mim. Naquele momento, eu havia tido não retificação, como foi colocado no pedido de inquérito, mas uma petição esclarecendo o exato endereço da residência. Ele fez uma petição dizendo que o endereço da residência era Rua Fala Amendoeira, número 105, condomínio Novo Leblon. Não era o condomínio Nova Ipanema que ele havia se referido, que também não é o condomínio que eu resido no condomínio Park Palace. Então, efetivamente, nem o primeiro e nem na sua correção faziam menções ao meu condomínio. A minha residência, quando entra no condomínio, vira à esquerda, é logo à direita. Não condizia com a descrição. Eu mesmo fui no condomínio Nova Ipanema e vi que o Nova Ipanema não tinha essa configuração. Quando teve o endereço fornecido por ele, realmente, no condomínio Novo Leblon, quando você vira à esquerda, vai até o fim, vira à direita, quase ao fim, vira à direita, é uma casa amarela à esquerda. É realmente o endereço que ele forneceu, corresponde à exata dimensão do que tem o imóvel lá. Eu mesmo retirei a certidão de ônus reais do imóvel e descobri o nome do proprietário e peticionei ao Procurador-Geral da República com a certidão de ônus reais do imóvel, que se descobriu depois o seu proprietário ser o cidadão que foi falado, Francisco José dos Reis. Naquele momento, eu vou por enquanto parar por aqui, só para atacar esse ponto político, depois eu quero ir na sequência da petição atacando todos os pontos. Naquele momento, eu vim a público, mostrei que o imóvel não era meu,
e que eu estava tirando a certidão de ônus reais. Houve matéria jornalística comprovando isso. Ficou de domínio público que aquela informação que havia sido dada pelo policial, que antes supostamente seria a minha residência, comprovadamente não era a minha residência. Em sequência, eu recebi uma gravação que supostamente seria entregue no inquérito, me foi entregue por denúncia de um policial federal, e que eu chamei uma entrevista coletiva e denunciei a gravação, a tentativa de montagem para parecer que aquele diálogo supostamente seria o tal policial falando com alguém supostamente sendo ligado a mim, mostrando o desconforto dele, que ele estava sendo jogado a segundo plano, que o Ministério Público estava em cima dele, como se estivesse insinuando que tivesse pedido uma vantagem e tivesse ouvido promessa de vantagem desse suposto interlocutor. A gravação foi motivo da abertura de um inquérito policial pedido por mim, a qual, inclusive, eu já prestei esclarecimentos. Estou aguardando que a Polícia Federal chegue à comprovação da autoria dessa gravação forjada, que já ficou por laudo comprovada que não houve uma ligação telefônica. Isso foi por mim denunciado de forma pública dentro do processo político de debate das eleições. Efetivamente, depois, ainda no curso dessa história, o advogado do delator Alberto Youssef veio a público e deu uma declaração formal de que não havia citação desse delator com relação a esse assunto à minha pessoa. Foi de domínio público, foi dada em todos os meios no dia 12 de janeiro, durante o processo eleitoral. Agora, a gente, desde a semana passada, quando começaram a surgir as notícias, eu aqui estive para me prontificar, eu tomei conhecimento da petição, e a petição, ela parte, inclusive já emiti 2 notas, uma no sábado, quando eu li a petição, e uma no domingo, na consequência da reportagem que havia saído do jornal O Globo. A petição, e eu tenho todos os pedidos de instauração de inquérito e todos os pedidos de arquivamento, ainda não tive oportunidade e tempo de ler todos, li de alguns, efetivamente ela tem uma característica em comum. As 12 primeiras páginas são iguais para todos, onde tem uma descrição de um núcleo político, e a partir da página 13 parte para o caso concreto. No que se refere, em primeiro lugar, refutar toda e qualquer especulação de que se tem qualquer tipo de indício de benefício, até porque não há aqui nenhuma acusação. O que está aqui é um pedido de abertura de inquérito para investigação, com a decisão do ministro relator que não há qualquer juízo comprobatório, ressalvado inclusive que a palavra de delação não significa prova. Se não houver comprovação de absolutamente nada, não existe a palavra de delação como testemunha de qualquer fato. Feita essa ressalva, para não parecer que ninguém está respondendo uma denúncia, porque denúncia não há, o que há é um pedido de abertura de investigação, de inquérito, a qual, inclusive, na minha vida pública, eu já respondi a 2 inquéritos e uma denúncia, sendo que os 2 inquéritos que eu respondi, um foi arquivado de pronto, nem recebido foi, o outro foi arquivado depois de instaurado, ao fim, e a denúncia eu fui absolvido por unanimidade pela 2ª turma no Supremo Tribunal Federal por 5-0. Tudo isso, essa denúncia, inclusive, foi absolvido no dia 26 de agosto do ano passado. Ao fato em si, partimos da seguinte corpo que está na petição a partir da página 13. A autoridade do Ministério Público, que eu quero deixar claro aqui, e eu vou falar sobre isso, que o Ministério Público escolheu a quem investigar. Ele não investigou todos, não teve um critério único para todos e, por motivações de natureza política, ele escolheu exatamente aqueles que eram alvo de investigação. E isso eu deixei muito claro na nota que eu soltei no domingo, usando como exemplo o pedido de arquivamento do senador Delcídio Amaral. E o arquivamento do senador Delcídio Amaral, não estou aqui fazendo nenhuma acusação ao senador Delcídio Amaral, até porque eu não tenho competência e nem condições de fazê-lo, porque eu não tenho conhecimento de fatos, eu estou apenas apontando as incoerências, porque o embasamento do arquivamento do senador Delcídio Amaral, confrontado com o que está nos outros, é uma verdadeira vergonha. É uma verdadeira vergonha. E eu vou me ater nos detalhes nele.
Até porque é o seguinte, existe uma contradição clara. Todas as 12 páginas, onde são a descrição do chamado núcleo político, ele parte de uma premissa que está descrita no item C, que existe uma diretoria internacional ocupada pelo senhor Nestor Severo, de 2003 a 2008, que teria sido nomeada pelo PMDB. E no pedido de arquivamento do senador Delcídio Amaral, há trechos detalhados da delação do senhor Paulo Roberto Costa, porque o objetivo do arquivamento do senador Delcídio Amaral fala de um suposto recebimento de propina quando ele era diretor da Petrobras de Gás e Energia, da empresa Alstom, na construção ou na contratação de usinas termoelétricas. E lá o senhor Severo é gerente de energia subordinado ao senador Delcídio. E o Paulo Roberto detalha isso e diz que Paulo Roberto fala que Delcídio Amaral teria nomeado, no início do governo do ex-presidente Lula, o Severo para a diretoria internacional da Petrobras. E que quando o Tribunal de Contas da União começou a questionar a contratação da refinaria de Passadina, a compra de Passadina, o Severo teria sido retirado da diretoria internacional e seria deslocado para a diretoria financeira da BR Distribuidora, o que inclusive causou estranheza aos funcionários da Petrobras. Não sou eu que estou falando, está nos termos da delação no pedido de arquivamento anexadas do senador Delcídio Amaral, que alguém que estaria sendo questionado pela compra de Passadina estaria sendo, de uma certa forma, amparado na diretoria financeira da BR Distribuidora. E essa delação do Paulo Roberto, a ser considerada, ela praticamente rompe todo o paradigma das 12 páginas comuns a todos os pedidos de inquérito, porque se lastreia que a diretoria internacional da Petrobras, ela teria sido nomeada pelo PMDB e que não o foi, aí eu falo também como ex-líder partidário do meu partido, e que o operador desse senhor Severo seria o operador do PMDB, o senhor Fernando Soares. Aí que está lastreado todo o lastro que está sendo colocado como comprovação de abertura do inquérito policial, de vários daqueles que foram abertos os inquéritos. Essa contradição, a ter sido aberto o inquérito contra o senador Delcídio Amaral, teria que ter sido considerada essa contradição. E como não poderia se explicar, optou-se pelo arquivamento. Por isso que a escolha de quem foi investigar foi feita pelo Procurador-Geral. Ao fato em si do que está descrito na minha petição, do fato concreto, ele cita um depoimento prestado pelo Alberto Seff em 13/10/2014, termo número 13 das folhas 14 e 17, e que fala parcialmente, é óbvio que eu já mandei requerer pelo meu advogado o vídeo para poder ver o que consta, e a gente tem aqui o termo, e que ele fala que indagado acerca dos fatos referentes ao anexo 13, navio Samsung, que o senhor Paulo Roberto Costa intermediou o aluguel do navio plataforma junto à área internacional da Petrobras em contrato que foi formalizado entre a Samsung e a Petrobras. Contrato esse que está descrito aqui, que foi no ano de 2006. E 2006, todos sabem que além de que havia essa posição que o Severo era o diretor e o Paulo Roberto era o diretor, a minha posição política nessa casa era de oposição frontal ao governo, inclusive disputando convenção do PMDB para ter candidatura própria contra a reeleição do presidente Lula à época. Todos sabem, isso é um fato notório, público. Na época defendíamos um candidato a presidente, enfrentamos uma convenção duríssima internamente partidária, que foi objeto de várias matérias. Havia o ex-governador Garotinho candidato pelo PMDB, havia greve de fome, tem uma série de fatores. Foi nessa época que se deu essa situação. E que esse navio teria sido formalizado o contrato entre a Samsung e a Petrobras, também com a participação da Mitsui, cujo representante no Brasil era Júlio Camargo, que para viabilizar a assinatura do contrato com a Samsung, foi demandado que Júlio Camargo repassasse para o PMDB percentual que o declarante não sabe precisar, mas que se destinava a pagamento de vantagem devida a integrantes do partido PMDB, notadamente o deputado Eduardo Cunha, bem como em favor de Paulo Roberto Costa, à época diretor de abastecimento da Petrobras, que para gerar tal valor, Júlio Camargo, agindo como um broker em tal operação, inclusive respaldado em contrato firmado entre ele e a Samsung, passou a repassar valores a Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, que Júlio Camargo, enquanto broker, recebia comissionamento da Samsung em percentual que o declarante desconhece, mas a partir do qual passou a fazer frente aos pagamentos destinados a Fernando Baiano, que Fernando Soares representava o deputado Eduardo Cunha do PMDB, que
afirmava que Fernando Soares representava o PMDB no âmbito da Petrobras. Isso é, era operador do PMDB, tal qual o declarante era operador do PP. Que Fernando Soares, nesse sentido, viabilizava recursos em espécie para pagamento de propinas e formação de Caixa 2 desde o ano de 2004. Que indagado sobre o que sabe de Fernando Soares, afirma que foi ele quem fez a junção do PMDB, tanto da Câmara Federal quanto do Senado Federal, com Paulo Roberto Costa, para que, junto com o PP, mantivesse Paulo Roberto na posição de diretor de abastecimento da Petrobras. Que, em decorrência disso, Paulo Roberto Costa passou a viabilizar também a destinação de valores ao PMDB, decorrente de contratos firmados junto à Petrobras, tanto no âmbito da diretoria de abastecimento, quanto da diretoria internacional, em ambos por intermédio de Fernando Soares. Que o contato de Paulo Roberto Costa na área internacional era a pessoa de Nestor Severó, este também indicado pelo PMDB para coordenar a diretoria internacional. Que, indagado sobre fraudes específicas praticadas no âmbito da diretoria internacional, afirma que sabe que Fernando Soares operava em favor do PMDB em tal diretoria, mas não sabe detalhes das operações e dos contratos, embora saiba que um cartel de empresas também funcionava em tal diretoria, gerando valores excedentes para pagamento de propina e formação de Caixa 2. Eu vou relatar toda a denúncia para que depois eu faça comentários por parte, para que todos tenham a compreensão daquilo que não, denúncia não, da justificativa do pedido de abertura de investigação, para que eu depois possa rebater e todos tenham conhecimento do conjunto. O declarante não sabe dizer se houve algum favorecimento pessoal de Severó. Que durante o aluguel, a Samsung suspendeu o comissionamento que era pago em favor de Júlio Camargo no exterior, referente a tal locação, embora continuasse a prestar e a receber da Petrobras os valores a título de aluguel. Que o comissionamento se referia à intermediação feita por Júlio Camargo. Que o pagamento do comissionamento era feito mediante emissão de invoice no exterior. Que acredita que havia contrato de brokeragem entre uma das empresas de Júlio Camargo e a Samsung, possivelmente a Treviso, Augúrio ou Piemonte. Que Júlio Camargo demandou a Samsung na Corte de Londres para receber as comissões que deixaram de ser pagas. Que, diante da paralisação do pagamento das comissões, Júlio Camargo deixou de passar tal dinheiro a Fernando Soares. Que Eduardo Cunha, por conta disso, realizou uma representação perante uma comissão da Câmara dos Deputados e nela pediu informações junto à Petrobras acerca da Mitsui, Toyo e Júlio Camargo, que requisitou que tais informações fossem prestadas pela Petrobras, sendo que na realidade isso foi um subterfúgio para fazer pressão em Júlio Camargo, a fim de que este voltasse a efetivar os pagamentos a Fernando Soares, que por sua vez os repassaria ao PMDB. Que, diante de tal pressão, Júlio Camargo de um lado demandou contra a Samsung em Londres, por causa dos contratos que esta possuía com suas empresas, conforme dito que de outro lado, por conta da pressão, Júlio pagou ele próprio as vantagens indevidas à pessoa de Fernando Soares. Que o pagamento realizado pelo declarante foi no total de 6 milhões em espécie. Que desse montante recebeu 70% no exterior, mediante operações em dólar cabo viabilizadas por contas de Leonardo Meireles, e outros 30% em espécie entregues por Júlio Camargo pela pessoa de Franco, tendo o declarante retirado o montante no escritório utilizado pelos mesmos em São Paulo, que na sequência o declarante repassou a Fernando Soares. Em depoimento complementar em 11 de fevereiro, aí eu faço uma ressalva que é muito importante entender. Em 11 de fevereiro de 2015, o Ministério Público reinquiriu o delator única e exclusivamente para fazer indagações acerca do ato de mim, somente com relação a mim. E o Ministério Público não fez isso com outros personagens que poderiam estar aqui e esclarecer tudo. Em depoimento complementar prestado no dia 11 de fevereiro de 2015, com autorização do Supremo, Alberto Seff destacou que, na relação ao pagamento de valores para Eduardo Cunha e o Severó pela empresa Samsung, o declarante se recorda que, em determinado dia, o Júlio Camargo ligou ao declarante para que fosse ao escritório de Júlio, para conversar com ele. Que o declarante foi e, ao chegar ao escritório, até estranhou, pois atendeu o declarante de maneira rápida, o que era incomum. Que então Júlio disse ao declarante que tinha intermediado um contrato de aluguel no qual Paulo Roberto, Genu e Fernando Soares participaram, Samsung, Mitsui e a área internacional da Petrobras. Que Júlio Camargo relatou ao declarante que em determinado momento deixou de repassar os valores para Fernando Soares. E este último, para pressionar, ou seja, já não fala aqui que teria sido repassado para mim. E este último, para pressionar, fez um pedido para que Eduardo Cunha pedisse uma comissão do Congresso para questionar sobre a empresa Toyo e Mitsui, sobre Júlio Camargo, Samsung e suas relações com a Petrobras, e cobrando contratos e outras questões. Que por isso, Júlio Camargo ficou bastante assustado que esse pedido da Petrobras foi feito por intermédio de 2 deputados do PMDB. No primeiro teria sido feito por mim, agora já passa a ser por 2 deputados do PMDB. Que esta comissão fez questionamentos à Petrobras sobre a Samsung, o que pode ser comprovado perante a Petrobras. Que houve um pagamento para Fernando Soares no valor de $2 milhões na ERFY DG6
TGX, em Hong Kong, e o declarante fez o pagamento deste valor diretamente para Fernando Soares, no escritório deste último. Que o nome de Eduardo Cunha surgiu através do Júlio Camargo, que, salvo engano, Paulo Roberto Costa mencionou o nome de Eduardo Cunha durante esse episódio. Que Paulo Roberto Costa dizia ao declarante que Fernando Baiano representava o PMDB, mas o declarante nunca presenciou encontros de Fernando Baiano com algum político do PMDB. Que esteve com Fernando Baiano em 3 ocasiões, uma vez em um restaurante do Rio de Janeiro da Marina da Glória, oportunidade que chamou a atenção dele por estar indo cobrar valores de empresas em nome de Paulo Roberto Costa, que nesta oportunidade Fernando Baiano disse que o declarante deveria falar com Paulo Roberto Costa, que a outra vez foi no hotel Sky, na Brigadeiro Luiz Antônio, e a última no escritório da São Gabriel, ambos para tomar um café e tratar da questão do Júlio Camargo e da Samsung, que por fim na campanha de 2010 conversou com Fernando Baiano a pedido de Paulo Roberto Costa e queria receber valores da Andrade Gutierrez referente à diretoria de abastecimento, pois havia cobrança de valores para a campanha, que foi Fernando Baiano quem viabilizou esse recurso, pois ele tinha contato com Otávio Azevedo, presidente da Andrade Gutierrez, que o declarante recebeu valores, declarante ele, Alberto Seff, da Andrade Gutierrez, em 3 segunda-feiras seguidas e retirou lá R$500 mil. Aí vem já a autoridade do Ministério Público. Embora não tenha como precisar nesse momento se os valores mencionados nos termos em questão, quer dizer, ele está fazendo menção aos valores da Andrade Gutierrez, que não tem nada a ver com a denúncia. Ao deputado Eduardo Cunha, fato é que o colaborador Alberto Seff reiterou, e com razoável detalhamento, que Eduardo Cunha era beneficiário dos recursos e que participou dos procedimentos, como forma de pressionar o restabelecimento do repasse dos valores que havia sido suspenso em determinado momento por Júlio Camargo. Importante destacar por oportuno os vultosos valores recebidos por Eduardo Cosentino da Cunha, em princípio como doações oficiais, de várias empresas que já se demonstrou estarem diretamente envolvidas na corrupção de parlamentares. Presidente, quem que fala essa última frase, que é razoável? O Ministério Público no detalhamento da petição de inquérito. Aqui é a petição, eu estou lendo a petição, ali aquela parte que eu falei, a transcrição dos dois depoimentos de lá do Alberto Seff, um em 13 de 10 de 2014 e o segundo em 11 de fevereiro de 2015. Está especialmente em período prévio às eleições, reiterando-se que uma das formas de pagamento de propinas anteriormente detalhado era exatamente a realização de várias doações registradas oficialmente aos diretórios dos partidos, que depois repassavam aos parlamentares. Quanto ao Comitê Financeiro do PMDB, constataram-se as seguintes doações: Empresa Camargo Corrêa, 31 de agosto de 2010, 1 milhão, Construtora Norberto Odebrecht, 23 de setembro de 2010, R$200 mil, Construtora Queiroz Galvão, 23 de setembro de 2010, R$100.100, Construtora Queiroz Galvão, 8 de setembro de 2010, R$500 mil, Construtora Queiroz Galvão, 1 de setembro de 2010, R$500 mil, Ingevix Engenharia, 16 de novembro de 2010, R$100 mil. Total das doações, R$1.860.100 ao Comitê Financeiro do PMDB. Além disso, a empresa Camargo Corrêa, em 2 de setembro de 2010, doou ainda R$500 mil diretamente a Eduardo Cunha, conforme registrado no TSE. Faço a ressalva que o primeiro foi para o PMDB e o segundo, único exclusivamente, que foi para minha conta de campanha registrada no TSE, R$500 mil, da Camargo Corrêa. Não é da Samsung, da Mitsui, não é de ninguém. Não sei o que a Camargo Corrêa tem a ver com a Samsung, mas vamos lá. Também do outro lado, de relevo, é o repasse registrado do Comitê Financeiro Único do PP, que está muito vinculado a inúmeras condutas criminosas de seus integrantes, diretamente para Eduardo Cunha, no dia 1º de setembro de 2010, no valor de R$100 mil. Não bastasse tais elementos, no bojo do inquérito, 3963-PR, cuja cópia lá se postulou juntada nesse procedimento, perante esse egresso Supremo Tribunal Federal, outros elementos fazem menção à entrega de valores a Eduardo Cunha. Jaime de Oliveira Alves, conhecido como Careca, era um dos transportadores de dinheiro de Alberto Seff. Ao ser questionado se transportou dinheiro a pedido de Seff para político, Jaime declarou: também levei dinheiro do Seff uma ou duas vezes para uma casa, umas 2 ou 3 vezes, para uma casa no condomínio que acho que se chama Nova Ipanema, localizado na Barra da Tijuca, em frente ao Barra Shopping, em uma casa amarela de 2 andares, entrando no condomínio, vira à esquerda, vai até o final, vira à direita, vai quase até o final, vira à direita, é uma casa amarela de 2 andares à esquerda de quem entra na rua. Segundo o Seff me falou,
essa é a casa do Eduardo Cunha. Nessa casa fui atendido, entreguei o dinheiro ao proprietário, mas não posso afirmar que seja Eduardo Cunha. Segundo Jaime, essa entrega ocorreu mais ou menos 2 anos antes do depoimento, ou seja, provavelmente em 2012. Segundo fontes abertas, o referido policial retificou seu depoimento por meio de seus advogados. Retificou em 5 de janeiro de 2015 e afirmou que a Casa Amarela ficava no condomínio Novo Leblon, que não teria como saber se a casa seria mesmo de Eduardo Cunha. Eu tenho o depoimento, a cópia do depoimento de retificação, que ele não retificou, ele esclareceu o endereço da entrega, nominando o endereço da Rua Fala Amendoeira, número 105, condomínio Novo Leblon. Porém, destaque-se que em documento titulado Transcareca, encontrado em poder de Alberto Youssef, elaborado por Rafael Angulo Lopes, que contabilizava as entregas feitas por Jaime entre os anos de 2001 e 2013, a pedido de Youssef, verifica-se diversas entregas no Rio de Janeiro, de altos valores, R$800 mil, R$312 mil, entre outros. Apenas em 2011 e 2012, Jaime entregou a pedido de Youssef quantia de aproximadamente 13 milhões de reais em espécie, quase $1 milhão, e 75 mil euros. 375 mil euros. Baseando nas informações prestadas por Jaime, especialmente em vista dos detalhes apresentados, foi possível localizar, quer dizer, misturou entregas generalizadas que tinham sido entregues, aí volta o procurador, baseando as informações prestadas por Jaime, especialmente em vista dos detalhes apresentados, foi possível localizar a residência mencionada. Na petição feita pelo senhor Jaime, ele deu o endereço e deu foto, cujas características coincidiam com as apresentadas pelo policial federal. Veja essa imagem da referência, ou seja, o procurador reconhece que o endereço bate e anexou a foto da casa dentro do pedido de inquérito. Não bastasse a coincidência com os detalhes apresentados, apurou-se que a mencionada casa, que ele não apurou, eu peticionei com registro com a certidão de ônus reais, eles não apuraram nada, é de propriedade do advogado Francisco José dos Reis, aliado do deputado estadual Jorge Pisciani, atual presidente do PMDB do Rio, que segundo fontes abertas, possui fortes ligações com Eduardo Cunha. Realmente, Francisco José dos Reis, conhecido como Chico Reis, foi conselheiro em 2 agências reguladoras por indicação de Jorge Saed Pisciani e trabalhou por este último por cerca de 10 anos. Segundo pesquisas em fontes abertas, Chico Reis trabalhou como assessor parlamentar de Jorge Pisciani de 1991 a 1997 e como subchefe da primeira secretaria da LERJ entre 97 e 2001, época em que Pisciani era o primeiro secretário. Por indicação deste último, Francisco Reis passou a ser conselheiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro, ASEP, e depois da GETRAMPS, Agência Reguladora de Transporte Público, onde trabalhou até dezembro de 2013. E, pasme, por sua vez, deputado Leonardo Pisciani, filho de Jorge Saed Pisciani, assumiu recentemente a liderança do PMDB da Câmara, justamente em substituição de Eduardo Cunha. Quer dizer, é o indício da abertura de inquérito. Não bastasse, em planilha apresentada aqui ao Queiroz Galvão, aparece o nome Pisciani, o número 300 em frente. Aí vem a planilha. Sob a entrega de valores a Eduardo Cunha, Alberto Sef afirmou no termo de declarações complementar número 15, esse de 11 de fevereiro de 2015, que foi apenas exclusivamente chamado para falar de Eduardo Cunha, que, questionado sobre se houve alguma entrega de valores por parte do declarante para Eduardo Cunha, o declarante disse que fazia caixa 2, tanto da OAS quanto da UTC, que não fazia na totalidade, mas de alguns valores, que muitas vezes ou a OAS ou a UTC pedia para entregar valores no Rio de Janeiro, e o declarante pedia para seus funcionários entregarem traz valores, grifo negro do procurador, que nesses endereços nunca foi especificado que os valores seriam entregues a Eduardo Cunha ou pessoas ligadas a ele. Que Jaime Careca, quando esteve preso, perguntou ao declarante nesse caso Youssef, que estava preso também, se houve algum valor para Eduardo Cunha. O declarante disse a Jaime que não sabia e quem deveria saber seria Jaime. Que Jaime perguntou ao declarante quando esteve preso na carceragem da superintendência aqui em Curitiba sobre uma casa amarela e um condomínio da Barra. Que o declarante não tem conhecimento deste imóvel e tem ligação com Eduardo Cunha. Que o declarante nega que tenha dito a Jaime, em alguma oportunidade, que havia determinada a entrega de valores para Eduardo Cunha. Questionado se o declarante conhece Francisco José dos Reis, proprietário da Casa Amarela, o declarante diz que não. Que questionado quem era o proprietário da Residência Amarela, que não conhece Jorge Pisciani,
que esta entrega efetivamente ocorreu a pedido da construtora OAS, mas que o declarante não sabe quem era o destinatário, que acredita que foram 2 parcelas de R$500 mil cada entregues nesse endereço, ambos por Careca, que o declarante, analisando o documento planilha OAS, que estava junto com o documento Transcareca, identifica 2 valores entregues no Rio de Janeiro, um de R$900 mil, ocorrido em janeiro de 2014, nada a ver com os 2012, 2 anos antes, provavelmente, e outro em 8 de agosto de 2013, mas cujo valor não está identificado, que acredita que no original o valor se encontra identificado, que recebeu da OAS apenas o endereço e o nome da pessoa com quem o entregador teria que contatar, mas que não era Eduardo Cunha. Aí vem o procurador. Embora tenha negado que passou a informação sobre Eduardo Cunha, e o CEF confirmou que a entrega efetivamente ocorreu a pedido da consultora OAS, com dinheiro de Caixa 2 e foi feita por Jaime. Outro sim, o depoimento em que Jaime menciona Eduardo Cunha foi dado em 18 de novembro de 2014 e a retificação, que não foi retificação, foi o fornecimento do endereço real, ocorreu em 5 de janeiro de 2015. Mais de um mês depois, não se pode descartar que Jaime tenha sofrido pressão para retificar suas declarações. Ora, se o Ministério Público fez a convocação do doleiro, delator Alberto Issef, em 11 de fevereiro de 2015, por que não reinquiriu o policial? Desta forma, os elementos indicam que, ao menos, deve-se aprofundar as investigações para se confirmar ou não a entrega das quantias, assim como confirmar ou descartar o envolvimento dos parlamentares. Mas a abertura de inquérito está plural. O pedido de abertura de inquérito está contra Eduardo Cunha. Mencionados. Agora que vem uma pérola do procurador. Na página 27, iniciada ao fim da minha petição de inquérito, continuando na página 28. Há nos autos, portanto, um conjunto suficiente de elementos a justificar a instauração de inquérito para integral apuração das hipóteses fáticas específicas aqui versadas. A respeito, cumpre registrar que foi também requerida a instauração de inquérito próprio para apurar, na esteira do quanto descrito o item 1 da presente peça. O que é o item 1 da presente peça? São as 12 páginas comuns a todos os pedidos de abertura de inquérito que trata do chamado núcleo político. O denominado núcleo político do esquema criminoso perpetrado junto à Petrobras, integrado preponderantemente por autoridades com prerrogativa de foro do Supremo Tribunal Federal, algumas já nominadas nos elementos colhidos até o momento. Assim, o processo sistêmico de distribuição de recursos ilícitos a agentes políticos, notadamente com utilização de agremiações partidárias, no âmbito do esquema criminoso perpetrado junto à Petrobras, será objeto de investigação apartada. O que está dizendo aqui o procurador? Que tudo que se trata do núcleo político de vantagem de quem tem foro privilegiado tem uma investigação em inquérito próprio apartada, que está descrita na petição 5.260, com abertura de inquérito, que tem 39 agentes políticos citados, aos quais eu não estou citado. O que significa que essa abertura de inquérito, ela não está feita, e nem poderia ser feita, para poder apurar a circunstância que está envolvendo o suposto benefício de agente político. Está restrito apenas aos fatos da doação oficial e do policial. Essa contradição, ela está aqui, não sou eu que estou escrevendo, não, é o procurador que escreveu. Aí vem, do enquadramento típico, as condutas noticiadas acima, dentro do contexto de pagamento de vantagens indevidas no âmbito da Petrobras, aponta pelo menos para eventual crime de corrupção passiva qualificada, assim tipificado. Ora, se a parte do agente político está no inquérito apartado, como ele pode querer tipificar o benefício, o suposto benefício indivíduo, se houver, com relação a essa parte que deveria estar apartada? Aí, conforme visto, os políticos não apenas tinham consciência que os valores provenientes de vantagens indevidas destinados aos diretores e altos funcionários da Petrobras, mas também atuavam, direto ou indiretamente, para a continuidade do esquema de pagamento de vantagens indevidas, seja pela manutenção dos diretores e seus cargos, seja pela manutenção do cartel de empresas. Aí outro parágrafo. Além disso, os valores indevidos foram entregues aos destinatários após processos de ocultação e dissimulação dos valores provenientes dos crimes contra a administração. Isso caracteriza também o crime de lavagem.
Conclusão, faço o exposto manifestando-se pela instauração de inquérito com prazo inicial de 30 dias. Essa é a petição que trata do pedido de abertura de investigação. Mas mesmo que seja um inquérito apartado, essa parte inicial que fala da diretoria internacional de 2004 em diante, com esse contrato em 2006, e que fala de Samsung, eu faço questão de contestar todos os fatos, ressalvando que nos 39, que está no inquérito 5.260 e apensados, e eu os tenho todos aqui, não consta o nome de Eduardo Cunha. Com relação, já falei, 2006, ano que a gente exercia oposição, nomeação do diretor internacional da Petrobras, Sonesteu Severo, esclarecida a página do depoimento, do pedido de arquivamento do senhor Alberto Seff, na página 15 do seu pedido de arquivamento. Aliás, quando eu fiz a nota e explicitei as divergências com relação ao pedido com o senador Delcídio Amaral, o procurador não fez o mesmo tratamento de pesquisar as doações oficiais recebidas pelo senador Delcídio Amaral. Porque se ele tivesse pesquisado, ele iria encontrar doação do senhor Júlio Guerin de Almeida Camargo de R$100 mil, da empresa Piemonte Empreendimentos no valor de R$50 mil, da Trevisa Empreendimentos no valor de R$50 mil, novamente Trevisa Empreendimentos no valor de R$100 mil e uma doação da UTC do valor de R$500 mil, que são as pessoas que estão elencadas no cargo que ele nomeou e que supostamente estariam envolvidos no aluguel dessa sonda Samsung. Porém, eu quero fazer menção ao seguinte: um dos critérios que foram colocados, ou pelo menos anunciados que seriam colocados, que as delações teriam que ter depoimentos coincidentes para dar o suporte. Os pedidos de arquivamentos que eu já li, há casos que o procurador justifica que a delação feita por um delator não foi confirmada por outro delator, então não tem um indício mínimo para abrir investigação. É de conhecimento público, e nos anexos à petição de inquérito está colocado aqui que o senhor Júlio Camargo é delator com a delegação homologada pelo juiz da 13ª Vara, o que significa que ele não falou de nenhum agente político. Se ele é delator, e se a delação do senhor Alberto Seff faz menção a fatos não do conhecimento dele, e que ele se supõe ter sido dito pelo senhor Júlio Camargo, e o senhor Júlio Camargo na delação dele não confirmou, por que não tem menção aqui que o senhor Júlio Camargo não confirmou na delação dele? Por que o procurador esqueceu de fazer referência à delação do senhor Júlio Camargo, que ele tem o perfeito conhecimento e que está arquivada sob o âmbito, repito, da 13ª Vara Federal do Paraná, a qual o juiz homologou por não ter agentes políticos, e eu tenho na cópia integral da minha petição e seus anexos, onde tem todos os termos de cooperação do senhor Alberto Seff, a menção de quem falou, vários deles faz menção do senhor Júlio Camargo, e todos eles reafirmam que essa delação foi arquivada no âmbito do juízo. Ou seja, aquilo que o senhor Alberto Seff falou, fazendo menção ao senhor Júlio Camargo, não consta da delação dele. E mais, quando ele fala no depoimento de 11 de fevereiro de 2015, ele fala que, salvo engano, o meu nome apareceu mencionado pelo senhor Paulo Roberto Costa. O senhor Paulo Roberto Costa, delator, não faz menção na sua delação, senão o procurador teria sido mencionado, nem por engano, nem salvo engano, o nome de Eduardo Cunha com relação a esse fato. Bom, seguida, o senhor Fernando Soares, PMDB nunca teve operador, o senhor Fernando Soares nunca foi operador do PMDB, nem relação tem com o PMDB. O senhor Fernando Soares, eu o conheci, já falei publicamente isso, que eu já o recebi, representava uma empresa espanhola que estava fazendo a construção do Porto do Açu, em Campos, no Rio de Janeiro, empreendimento do empresário Ike Batista privado. E para isso, várias gestões fez para todo o setor do Rio de Janeiro, para que ajudasse ou que tivesse conhecimento do engajamento daquele processo de obras. Isso é público e notório. Que, inclusive, saíram muitas notinhas aqui, notinhas para cá, que veio na liderança, que veio não sei o quê, ninguém nunca comprovou, nem nunca falou nada. Houve notinha até de recebimento. É bom esclarecer, e eu quero esclarecer isso, que eu moro no meu condomínio, em frente ao meu condomínio, é a sede da rádio a qual eu presto serviço e faço programas de rádio,
Lá eu tenho um escritório, exatamente na entrada do meu condomínio, na Avenida das Américas, 5.777, a Rádio Melodia. Eu tenho escritório na Rádio Melodia. E tenho meu escritório político, que também na Avenida Nilo Peçanha, número 50, no edifício Tepaoli. Para deixar claro onde podem procurar, onde eu possa receber gente. Até porque existe várias maneiras de se comprovar isso. Bom, senhor Fernando Soares, senhor Júlio Camargo. Quanto ao requerimento, em primeiro lugar eu emiti a nota, depois veio a correção. Eu não fiz qualquer requerimento a quem quer que seja. Depois, eu mesmo sugeri ao jornalista que me procurou que pesquisasse no site da Câmara, coisa que o procurador poderia ter feito. O procurador poderia ter feito e comprovado quem fez, porque isso leva exatamente meia hora no máximo para pesquisar no site se eu fiz a representação ou não, e se houve a representação, são pesquisas fáceis de serem feitas. Tanto que o jornal O Globo fez e encontrou um requerimento, não com a Samsung, em nome de Mitsui, segundo a matéria do jornal O Globo, assinado por 2 parlamentares, Solange Almeida e Sérgio Brito, que não é do PMDB. Pergunto o seguinte: se havia suspeição de dar curso na palavra da delação, de que esses requerimentos pudessem ter sido feitos para suposta pressão, por que o procurador não determinou a abertura de inquérito contra os parlamentares que assinaram o requerimento para esclarecer? Por que não promoveu a oitiva dos parlamentares para esclarecer, por dizer que tinha desconhecimento? Se o jornal O Globo fez isso meia hora no sábado, por que o procurador, há 6 meses, com essa informação, desde 13 de outubro de 2014, não fez? Como é que eu posso ser responsável, mesmo como líder da bancada do PMDB, com 80 parlamentares no momento, o que cada parlamentar faz de requerimento? Cada um é responsável pelo seu mandato. Como é que eu tenho conhecimento que alguém faz ou deixa de fazer? Cada um responde pelos seus atos. E, aliás, a deputada Solange Almeida deu nota pública, entrevista, que eu vi na televisão, no programa Fantástico Domingo, rebatendo. Nós não podemos pôr em dúvida o mandato agora. Se é isso a fonte da dúvida, o procurador tinha a obrigação de abrir um inquérito, propor um inquérito contra todos que estavam envolvidos no fato, não escolher apenas e me atribuir. No depoimento complementar, ele deixa claro, vamos para as doações oficiais. Ele fala doações oficiais do Comitê Financeiro do PMDB. As doações oficiais do Comitê Financeiro do PMDB, como é que não estava em vigor em 2010 a resolução do TSE feitas para a eleição de 2014, que obriga a identificação de quando entra no comitê financeiro, da onde é o destino de cada contribuição. Em 2010, as doações iram para o comitê e o partido, destina a quem quiser. Como é que eu posso? Ele não afirma, não tem nem como afirmar que as doações feitas ao Comitê Financeiro do PMDB tenham sido feitas porque eu as coloquei lá, e ainda mais fruto de benefício indevido. Isso é uma afirmação leviana. Não houve nenhuma prova disso, dessa natureza. Isso à parte da discussão política que nós temos que fazer, que a criminalização da doação oficial legal. Então, vamos pelo seguinte: a construtora Camargo Corrêa, que ele coloca aqui, doou para mim R$500 mil. Alguém já teve a curiosidade de pesquisar a quem a construtora Camargo Corrêa doou na eleição de 2010? No mínimo aqui tem Tasso Genro, Aloysio Mercadante, além dos presidentes Jacques Wagner, Genuíno, Marta Suplicy, Odair Cunha, Newton Lima, Wellington Dias, Zé Pimentel, Humberto Costa. Até aqui, são tantas. São tantas. É só do PT? Não, tem de vários partidos. Estou citando apenas do PT. Guilherme Campos, democratas, na época, que alguns nomes eu não consigo identificar, Zé Otávio Germano, tem vários aqui, vários. É só pesquisar na lista. Ângela Portela, Antônio Leitão, não sei quem é, Vitor Penido, democratas, Marcelo Chagas, PT. Tem uma lista aqui, Luiz Paulo Veloso Lucas, PSDB, Jutaí Magalhães, Aldo Rebelo, Vanessa Graziotin, Fernando Pimentel. Tem vários, alguns eu não identifico o nome de cara, então está o nome completo. Rodrigo de Castro, Gleisi Hoffmann,
Mas são várias. A minha pergunta é o seguinte: se for considerar o princípio, em primeiro lugar, que a Camargo não foi a denúncia do objeto do núcleo político que está se referindo a mim. Se for para dizer que a doação da Camargo ou de qualquer empresa da empresa Lava Jato contra um é motivo de pedido de abertura de inquérito e contra os outros não é, é porque está se escolhendo quem quer investigar. Não estou dizendo que esses que eu falei receberam doações fruto de nada ilegal, não. Eu não concordo com a tese de que quem recebeu doação oficial tenha nada de legal. Ilegal é quem pega dinheiro no caixa 2. Mas por que escolher a quem investigar? E casa do policial. O procurador insiste, até porque, como eu havia dito inicialmente, o depoimento do policial, ele fala em 3 agentes políticos. O ex-deputado, hoje ex-deputado Luiz Argolo, o senador Antônio Anastasia e Eduardo Cunha. É estranhamente isso. Não teria como se manter um sem manter o outro. Porque o suporte de um é o suporte do outro, porque está lastreado o mesmo policial. O policial retifica, dá o endereço correto. A gente comprova de quem é o endereço. Aí o procurador vai já por ilação, que o proprietário da casa, que eu não sei quem é, foi assessor do presidente do PMDB do Rio de Janeiro, de 91 a 97, até 2001, há 14 anos atrás. E a partir daí tem ilação e faz supor que a própria eleição do líder do PMDB, o nosso nobre líder, deputado Leonardo Pisciani, isso aí é a justificativa para a abertura de investigação. Isso é uma piada. Isso realmente é uma piada. Então eu estou fazendo esses comentários sobre a petição, que é o que eu tenho disponível aqui. Como eu tenho disponível a comprovação anexada aos autos da petição, de que o senhor Júlio Camargo prestou delação e foi homologada pelo juízo da 13ª Vara, o que significa que o juízo da 13ª Vara homologando não há qualquer agente político, o que significa que ele delatou, que supostamente ele teria sido vítima da pressão, que supostamente ele teria feito o pagamento, não nominou. O outro disse que ouvi dizer que é. Então o procurador esquece e não coloca que o outro não colocou. Então houve uma escolha política para investigar. Essas considerações iniciais eu queria fazer, tentando dissertar a petição. Acho que Vossas Excelências podem, devem ter dúvidas e eu gostaria de esclarecê-las a todas. Mas é que é tão pífia a forma de colocação da petição que a gente não tem mínima dúvida, porque, ressalvo bem, a parte referente ao núcleo político está dita aqui pelo procurador que é uma investigação apartada que está dentro do 5.260, a qual o meu nome não consta. Só resta a doação oficial da Camargo Correia e aquele esfere do PMDB, como se eu fosse o dono do PMDB, tivesse colocado todos os recursos do PMDB e fosse fruto do benefício indevido. E o caso do policial, que ele insiste em querer aprofundar a investigação. Mas se ele teve a condição de pegar um delator preso e tomar um termo de referência no dia 11 de fevereiro, por que que ele não intimou e não ouviu o policial para esclarecer? Por que que ele fez essa omissão? E digo mais, alguns absurdos a gente vê aqui nos pedidos de instauração e no pedido de arquivamento. Quando se pega, por exemplo, o pedido de instauração de inquérito da senadora Gleisi Hoffmann, a gente vê que está elencado uma série de agentes políticos agregados à senadora que foram esquecidos, só ficou com a senadora. E lá não se faz, o procurador pede, no pedido de instauração de inquérito, para fazer a pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral das doações oficiais da campanha dela. Ora, ele fez de todos, uma coisa que vai no site e consulta. Por que que ele não fez isso? Essas incoerências estão em todas as petições. Todas as petições. É só ter atenção e lê-las que vai encontrar várias contradições e incoerências em cada uma dessas petições que estão sendo colocadas. Não estou querendo dizer que não possa haver qualquer tipo de problema, não estou dizendo que aqui está considerado uma situação que ninguém tem praticado qualquer tipo de ato que possa ser considerado objeto de investigação. Mas ao menos que a gente tenha uma coerência naquilo que está se propondo com pedido de abertura de investigação, naquilo que se suporta, porque colocar a honra de quem quer que seja, que dizer que um pedido de abertura de inquérito não constrange, principalmente quem está no exercício da chefia do poder à toa. Colocar de uma forma irresponsável e leviana, por escolha política,
na colocação de alguém para investigação é criar um constrangimento para transferir a crise do lado da rua para cá. E nós não vamos aceitar. Nós temos sim que investigar todo e qualquer fato referente a essa CPI, a qual teve meu total apoio, não só como líder partidário para a coleta de assinatura e como presidente para prontamente instalá-la, e por declarações na época da minha campanha que eu era favorável à instalação dessa CPI, como da outra CPMI, o total apoio do meu partido que eu liderava na época, inclusive dando número para a coleta de assinatura para que ela fosse instalada, para dizer que nós não temos nada a temer e estamos aqui efetivamente para justificar qualquer fato, não só nós, mas que todos façam justificativas dos fatos, para que à luz dos fatos nós possamos ter um discurso político para dizer e afirmar e comprovar. Fomos escolhidos sim pelo procurador para investigação, sem o critério único para todos aqueles que ele pediu abertura de inquérito e aqueles que ele pediu o seu arquivamento. Eu estou à disposição, senhor presidente, para responder